Então, isso é um privilégio que está acontecendo aqui. E é sempre muito bom poder ter esse espaço para ouvir e para falar sobre o que se faz. Até como uma forma de valorizar o nosso processo de trabalho na docência, né? Então, para começar, eu queria fazer uma fala rapidinha sobre essa 32ª Bienal. Eu queria dizer que a gente tem aqui com a gente hoje a Dora Correia, a Laura Barbosa e a Bianca Casemiro. Queria pedir para as 3 levantarem a mão. As 3 são as grandes aliadas dos professores aqui nessa casa, aqui nessa Bienal. Sempre são. A Fundação Bienal vem desenvolvendo um trabalho bastante sólido e crescente no campo da educação em artes. Acho que algumas pessoas aqui já vêm acompanhando isso há algum tempo. E eu entendo que uma das maiores contribuições no campo da educação são os encontros com professores e com educadores, né? Esse momento em que a gente pode passar 2 horas, uma manhã, um dia inteiro, 4 encontros seguidos, enfim, tem vários formatos possíveis, e que reúnem professores que se dedicam às diferentes linguagens artísticas, mas também professores de outras disciplinas, que, ainda que sejam minoria no grande grupo de professores que participam, acompanham sempre pelo interesse nisso de diferente que tem nas artes, que já foi citado aqui desde a fala da BA, como essa possibilidade da aula de artes de atravessar disciplinas diferentes, de promover a chance do protagonismo para o estudante. Acho que de tudo que o Rafael trouxe aqui, e a Bea também, o que me interessa mais é como tem tanta gente incrível trabalhando com colaboração, processos colaborativos, tomando a incerteza como um ponto de partida e de chegada. Então, o compromisso, acho que com esses artistas todos, e pelo que eu vi de vocês, professores, o compromisso não é com uma certeza ou com um ponto de chegada definido, mas parece mesmo uma espiral de construções pedagógicas, mas muito de situações vividas. A gente riu várias vezes aqui, acho que tem a coisa de procurar situações de alegria, de prazer, de afeto, né, dentro da sala de aula, dentro de escolas que, enfim, não primam, muitas vezes, por esses valores do afeto, da colaboração. Então, muitas vezes, o professor está ali sozinho, tentando construir alguma coisa e tentando achar a sua rede de colaboradores dentro da escola. E da escola com o contexto onde atua. E aí a gente pode expandir para os pais, para os vizinhos da escola, para a comunidade como um todo, né? Então, eu quis começar falando um pouco da Bienal, porque a gente tem aqui professores de diversas linguagens artísticas, e as bienais, no mundo todo, tem nas artes visuais o seu foco, mas, cada vez mais, os artistas se aproximam das outras linguagens artísticas, das outras disciplinas, e, então, a proximidade com artes visuais não garante um conforto total numa visita a uma Bienal, porque você vai se deparar com questões que são de diversas disciplinas e com obras que utilizam lógicas das diferentes linguagens artísticas. Muitas vezes, um trabalho atravessa para dar forma para o trabalho, para aquilo que o Rafael trouxe aqui, que vai desde um contato com um contexto, a uma escolha de um ponto para conversar com um assunto. O artista chega no lugar e ele, olhando para aquele lugar, ele escolhe um ponto
para ele conversar com aquele lugar. E a conversa vai se desenrolar em processo no próprio trabalho. E aí ele vai dar forma. Quando ele vai dar forma, ele vai utilizar a lógica de diferentes linguagens artísticas para isso, ou de diferentes ambientes. O que eu estou querendo dizer com isso? Já há uns 5, 6 anos, eu venho pesquisando processos colaborativos em arte, mas, especialmente, o interesse dos artistas nos formatos pedagógicos. Então, no mundo todo, existiu um movimento de aproximação de artistas tentando entender como funciona e utilizar os formatos discursivos pedagógicos, ou seja, artistas fazendo trabalhos artísticos que são aulas, seminários, oficinas. E por que eles se aproximaram do lugar da educação para isso? Porque a educação tem tecnologia para isso. A educação tem o formato oficina, que é um formato amplo e aberto o suficiente para as pessoas se reconhecerem numa situação de participação e de colaboração. Então, quando um artista se aproxima disso e ele quer fazer um trabalho numa Bienal, que é uma oficina, ele usa aquilo que a gente tem como recurso abundante todos os dias, que é o quê? A oficina pode acontecer em qualquer lugar, assim como o ato teatral, que o Rafael falou agora mesmo. Mas, assim como um ateliê de artista hoje em dia já não precisa de um espaço físico. O ateliê do artista é o lugar onde ele faz arte acontecer, né? A oficina permite que fiquem claras as regras de participação dentro de um jogo de criação. Então, eu vou convidar pessoas para fazerem alguma coisa, que é a arte, ou que é a aula, ou que é o espetáculo teatral, para acontecer junto comigo. Para isso, eu vou estabelecer regras junto com essas pessoas que vão participar. E uma dessas coisas pode ser a colaboração, mas tem um tanto de outras formas de participar. Então, o interesse nisso é um interesse de pesquisa de muitos artistas, quando vão a campo trabalhar, e de muitos educadores, quando vão para a escola para dar aula. Então, eu só vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui são artistas, atores, dançarinos? Quem tem uma produção artística aqui? Quem aqui se considera público da própria arte em que atua? E quem se considera público de arte aqui, das artes? Tá. Visuais. Dança. Gente, vocês são maravilhosos, porque é muita gente. Outro dia eu perguntei de dança, 2 pessoas levantaram a mão. E aí, assim, música. O que é ser público dessas coisas? Vou soltar o microfone agora. O que é ser público disso? Bom dia. Sou a professora Maria Aparecida, do grupo do EJA Sorocaba, do Sistema Prisional. Para mim, é ser participativo e também trazer o aluno a participar do momento dentro da sala de aula e na vida, para ele encontrar e se reintegrar à sociedade. Então, para mim, a arte, a dança, o conhecimento vai formar o aluno para o futuro e para o momento em que ele se encontra. Então, vai fazer com que ele se sinta melhor como cidadão. Então, para mim, é o resgate social e educacional. Espera só um pouquinho. Empresta o microfone só um segundo. Incrível o que você falou. Mas eu queria saber uma coisa que é assim. Você, quando você é público de alguma coisa, o que é ser público quando você é público, não quando o seu aluno é público? Para mim, é apreciar a obra do artista. Quando ele está cantando, quando ele está dançando, quando ele está pintando, e ele apresenta a sua arte,
Para mim, ser público é uma coisa indescritível. É muito bom. Eu gosto muito, apesar de como professor, a minha parte financeira é muito pequenininha, não dá para eu ter muito contato. Então, hoje, para mim, aqui está sendo muito bacana, porque é um momento assim, agradável e visualizador. Mas, como público, eu gosto muito. Em todas as áreas artísticas, eu aproveito sempre, quando tenho, aproveito muito. Eu gosto muito. Então, para mim, a arte é isso, participar. Então, Valquíria, eu vou resumir assim essa sua questão. Porque eu inicio o ano com a incerteza e termino com a certeza de que a arte existe porque a vida não basta. Então, aí está englobado o criador, a criatura, o público, o conhecimento, a informação, a construção, tudo isso. Bom dia, meu nome é Maurício, sou professor da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e sou músico também atuante, né? Então, assim, a arte, quando sou público de arte, acho que a arte ela transforma. E não isso é um jargão, mas, por exemplo, eu tive 2 experiências, uma assistindo a orquestra, a semana retrasada, e nesse início de semana eu assisti um espetáculo de dança. Então, naquele momento, eu percebi eu lembrei disso quando você perguntou, né, o que é ser público. Você se transforma e isso não é um clichê. Você começa a ampliar a sua forma de ver o mundo, sua forma de pensar, o seu cotidiano, e você realmente abre possibilidades na sua cabeça que, se fosse em casa, se fosse assistindo um vídeo no YouTube, que é sensacional, mas o ao vivo, você participar daquele momento, realmente é transformador, te melhora como pessoa, não no sentido qualitativo, mas de te tirar de uma situação e colocar em outra, né? Você sai realmente transformado. E já que ela citou os alunos, né? Os alunos, quando eu levei os alunos a assistir ao balé estágio, eles falaram assim: no começo eu não gostei, professor, mas depois não deu como não gostar. Então isso ficou ecoando. Eu falei, ele também foi transformado, né? Então essa transformação é digna da arte. Bom, Valquíria, vou falar como público. Para mim, como público, a arte é um alimento para a minha vida. Eu não vivo sem ela há 40 anos. É isso. Bom dia, meu nome é João, sou professor da rede estadual de São Paulo e de Guarulhos também, né, da Prefeitura Municipal de Guarulhos. E assim, eu como público, e até o que eu tento passar para os alunos em sala de aula, que é assim, a arte em si ela é dialógica, né? A relação muito do artista. E assim, como público, eu me sinto também parte da obra. Por quê? Porque a obra ela se faz através da impressão que eu tenho sobre ela. Então, até no campo, assim, indo para a sala de aula, né? Sempre que eu trabalho com eles também essa questão do que é ser um apreciador de arte, até do consumo da arte mesmo. Trabalhei com eles agora o segundo bimestre, a Guernica do Picasso, só para encerrar o bimestre com processo de criação. Vários deles descreveram que acharam a obra uma porcaria, né? Assim, que não gostaram da obra. E é justamente isso que eu coloquei. A obra é isso, né? De repente, a intenção dele relatar uma tragédia era isso, que a obra causasse isso no público. E quando tanto eu como público, ou o aluno como público, quando eu percebo que entrou em sintonia com a obra e se fez parte dela, atingiu o objetivo, não só nas artes visuais, mas isso em qualquer outra modalidade da arte. É você estar em interação constante com ela. Incrível. Vamos mais duas falas, e aí a gente vai passar para um outro assunto. Posso falar? Meu nome é Carlos, eu sou profissional de artes plásticas, faço várias exposições também, né? E trabalho no Davi Nasser, que é Jardim Macedônia. Então, eu estou há muito tempo na educação, mais de 20 anos, né? Sempre falta aquele tipo de infraestrutura, né? Infelizmente, né? Se você quer trabalhar todas as áreas, você não encontra isso. Mas eu, como público, que eu faço exposições, eu convido meus alunos também a frequentar essas exposições. Muitos se interessam. Eu trabalho também como orientador,
Porque eu descubro também em outras áreas como que eles podem expressar as qualidades, né, artísticas que eles têm. Então, não só na parte da minha obra em si, que eu faço, que eu participo, eu também compartilho com eles. Não é? Então, eles procuram, professor, você tem um site? Professor, eu gosto mais da aula do senhor do que dos outros. Infelizmente, falam isso. Porque eu posso me expressar, conversar com o senhor tem uma outra cabeça. Não é? Então, isso acho que eleva um pouco mais também a nossa categoria. Às vezes é até pisada, posso dizer, pelos governantes, né? Mas eu procuro valorizar. Uns falam assim, professor, o que você está fazendo aqui? O senhor desenha tão bem, pinta, sabe de música, faz teatro, você não está perdendo o seu tempo? Né? Eu falo assim, eu não estou perdendo o meu tempo, estou compartilhando com vocês. Isso que valoriza o sentimento da arte mesmo. Isso eu queria falar. Oi, eu sou a Vivi, de Sorocaba, né, de novo. É interessante que hoje eu posso me chamar de ilustradora, né? Mas esse trabalho com ilustração basicamente começou há 5 anos. Antes disso, apesar de já ser formada em artes, eu posso afirmar que eu nunca fui público de artes. Eu só vinha na Bienal para ganhar hora de estágio, só ia eu participei da ateliê da Mônica Nador também para ganhar hora de estágio, era aquele negócio, só por conta das horas de estágio para deixar minha documentação em dia, era só ser professora, né? Quando eu mudei para Sorocaba, fui convidada a fazer uma exposição num projeto que estava tendo em bares, né? Você levava alguns artistas e você fazia exposição. Beleza, né? Vou ganhar 50 à noite e ainda vou expor desenho. Olha só que fácil, muito louco. Comecei a fazer isso. E aí, a partir disso, fui convidada para uma outra, para uma outra. Vai ter evento tal, vai ter dança contemporânea, vai ter música, vai ter rap, vai ter poema, vai ter um monte de coisa. Eu comecei a me tornar público participando das exposições, dos eventos de Sorocaba, dos sarais, de várias coisas, me convidando também depois de um tempo. E eu percebi o quanto que isso fez de diferença para mim. Mas enquanto uma pessoa não chegou e falou, olha, vamos participar, eu não poderia falar que eu era público. Tanto que hoje, como artista, o que eu tento fazer também para os meus alunos é mostrar, olha só o que aconteceu comigo, vamos junto com a Pro, vamos ver lá, vocês estão convidados. Porque para se tornar público de artes, não adianta, tem que ter ainda alguém para te puxar. E depois que isso acontece, sua vida muda completamente, não tem como. Como disse a Matilde, ela vira a nossa vida, ela vira tudo para a gente, vira a nossa água. A última pessoa, cadê? Bom dia a todos, meu nome é Anselmo, sou professor de artes já há 10 anos, trabalho na região de São Miguel Paulista, em uma escola chamada MF, arquiteto Luiz Saia. Minha relação de arte e público começa já na adolescência. Eu fui grafiteiro, fui pertencente ao movimento hip-hop, b-boy, dancei breakdance, e interrompi meus estudos durante um tempo, porém não deixei de fazer parte dos processos culturais por meio dessas linguagens juvenis. E vi que, fazendo parte da cidade como um público, né, dessa coisa da arte viva e pulsante que acontece, né, tanto nas periferias quanto nos grandes centros urbanos, isso poderia ser um viés interessante para a minha prática pedagógica. E eu tento trazer isso na sala de aula, né, demonstrando para os alunos a questão da desconstrução do olhar. Né, muitas vezes a gente deixa de reparar a beleza da arte e em coisas simples na cidade, né, por conta da questão de pressa, de velocidade, de tecnologia, né, e deixar de ver essa questão estética, né, que se relaciona muito com a nossa forma de vida. Uma experiência até bacana que eu posso compartilhar. Em 2009, eu realizando um trabalho de pós-graduação, eu estava fazendo uma análise dos discursos dialógicos por meio da imagética do grafite. Em muitos lugares que as pessoas passavam direto, passavam batido, e eu estava fotografando, naquele momento em que eu estava clicando, né, uma determinada imagem, as pessoas paravam para ver como se aquilo fosse um grande espetáculo, né, coisa que já estava ali registrada há muito tempo e que passava despercebido. E no momento em que eu estava ali focando, né, um determinado objeto artístico, as pessoas paravam e até questionavam, né, perguntavam, não, o que está acontecendo, né? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu alguma coisa, já faz uns tempos. Uma pessoa veio aqui, fez um registro artístico, né, está aqui dialogando com a cidade, né, uma imagem que tem uma relação muito grande com as coisas que acontecem aqui no entorno, e as pessoas passam despercebido, tanto pelo que foi registrado, quanto pelas coisas que acontecem.
Então, por exemplo, situação de moradia, da falta de moradia, questão de saúde, questão, inclusive, até de tráfico de drogas, né, do artista ter expressado ali no seu trabalho e não ter sido percebido. E essa relação eu tento trazer para a sala de aula. Embora tenha sido do movimento hip-hop e ter essa coisa dos movimentos juvenis muito latente na minha prática artística, o erudito também não sai, né, do papel. Praticamente assim, quase que todas as obras de arte que eu estudei durante a minha formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu tento persegui-las pelo mundo. Então, eu tento trazer isso para o aluno também, que as obras de arte que estão impressas no livro, elas estão em tal lugar, elas têm tal história. E isso cria neles também uma questão de expectativa de vida, né? Eles veem assim, a questão do professor que é público, que é artista e que é um provocador cultural. Né? Então, eles falam, professor, você foi mesmo para esse lugar, você viu essa obra? Sim. E eu coloco a minha condição de vida. Eu fui estudante de educação de jovens e adultos, abandonei os meus estudos com 12 anos de idade e voltei com 18. Né? E eu falo para eles, nós professores não somos marginalizados. E é graças ao trabalho que eu realizo, remuneração que eu recebo, que eu consigo viajar 2 vezes por ano para ver arte pelo mundo. Né? Recentemente eu tive uma experiência, eu visitei 36 museus e grandes centros culturais por 9 países europeus. E essa experiência eu trago para os meus alunos em sala de aula. Eu perguntei isso porque eu acho muito difícil, quando a gente convida os alunos para irem com a gente ao teatro, ou visitarem uma exposição, ou assistirem a um espetáculo de dança, é muito difícil a gente explicar por que aquilo é importante, é interessante, é legal, ou qualquer outra qualidade que eu queira atribuir aqui, quando aquilo não diz nada para a gente, quando aquilo não faz parte da nossa vida. Então, assim, o entendimento do que é ser público de arte é muito pessoal, quando a gente está falando da nossa relação com a arte, mas a gente tem vários teóricos falando disso, porque tem vários tipos de público. O público não é uma coisa só. Tem o público que é ocasional, tem o público que é interessado em um único artista ou em um único músico, e ele é público daquele músico e não da música como um todo. Tem pessoas que se reconhecem em público de música como um todo porque escutam música. E isso tudo, a gente está falando de relações que a gente estabelece com a criação artística, certo? E essas relações são conversas. Então, nessa 32ª Bienal, o curador, que se chama Johann Voss, é alemão, ele diz uma coisa, ele fala que, quando ele pensou em incerteza, existem muitos jeitos bastante interessantes e diferentes que o artista tem de se aproximar da realidade e conversar com ela. E esses jeitos pressupõem a incerteza como um valor, como uma potência. Pressupõem a conversa, como o colega professor disse ali. Pressupõem que o meu compromisso é com, no nosso caso, a educação como um todo, mas o artista tem um compromisso com o fazer arte dele, assim como nós temos um compromisso com o fazer educação, quando estamos dando aula. Sim? Então, quando o Johann traz isso, ele fala assim, eu não acho bacana quando uma pessoa usa a obra de um artista para exemplificar alguma coisa. Por quê? Porque eu estou falando a minha interpretação sobre aquilo. Quando eu estou dando um exemplo, eu pressuponho que eu estou partindo de um lugar certo. A situação da violência é assim, e este trabalho mostra essa situação. Estou dando exemplo. A partir do meu referencial. E uma coisa interessante que o Johann traz é que, quando eu tenho um trabalho de arte na minha frente, eu preciso conversar com ele. Assim como o artista conversou com o contexto da realidade. E quando nós, professores, temos um trabalho
e queremos levar para dentro da sala de aula, ou se a gente está visitando uma Bienal diante de um trabalho, não é um pressuposto que a gente conheça tudo que existe ali naquele trabalho. Pelo contrário, é um pressuposto que a gente encare algumas incertezas diante daquele trabalho que estamos vendo muitas vezes pela primeira vez. E se a gente for continuar trabalhando com aquele trabalho, aí sim, numa situação de ensino, daí a gente precisa entender como é que a gente vai pesquisar os três caminhos que o Rafael trouxe aqui, o contexto com o qual o artista conversou, e o contexto de produção do artista, o conceito que está ali, o que ele escolheu para apontar ali, para trabalhar ali na produção artística dele, e como é que ele fez para dar forma para aquilo tudo. Então, quando a gente chega na Bienal, a gente vê um trabalho pronto, ou a gente vê um trabalho em desenvolvimento, quando é um trabalho que é acontecimento, um artista fazendo uma oficina, que é o trabalho dele. Eu posso participar um dia, mas ele pressupõe que ele tem uma duração maior. Quando eu vejo um trabalho finalizado, que seja um vídeo na parede, que seja uma pintura, um desenho, como a colega professora falou, aquilo foi feito por alguém que se deparou com alguma coisa, ou nas artes ou na vida, e aí se expressou na forma daquele trabalho. Quando eu vejo o trabalho finalizado e não toco em nenhuma parte do processo criativo, eu estou deixando de fora da minha experiência uma coisa enorme, que é justamente uma das mais apontadas nas conversas sobre arte. Quando a gente fala arte, para que serve? Ela é transformadora. Tá, defina transformador. E aí a gente pode soltar o microfone e ficar aqui 5 horas falando do que é transformador. Mas o processo é uma chave bastante concreta para a gente falar de transformação em arte. Eu transformo materiais, eu transformo ideias, eu transformo situações, transformo contextos, fazendo arte. Então, nessas conversas que a gente tem realizado aqui com professores na Bienal, a gente está partindo desse lugar, que existem os processos artísticos de criação e existem os processos de criação pedagógica. Eu não estou aqui falando do artista-professor, que é uma discussão interessantíssima e que tem acontecido em alguns grupos de pesquisa, mas não é especificamente disso que eu estou falando. Eu estou falando o que é que faz um professor quando ele cria situações, acontecimentos pedagógicos. O que eu faço quando eu crio uma aula? Quantas aulas eu crio por semana? O que é criar uma aula? O que eu tenho que pensar? De que formas eu vou pesquisar? Por que lugares eu vou passar? Então, para a gente fazer essa conversa, eu queria trazer um exercício que é o seguinte. A gente vai assistir um trabalho de um artista que faz parte da 32ª Bienal. O nome dele é Francis Alise, ele é belga. E eu escolhi um vídeo que eu tenho trazido para algumas conversas de professores. E eu tenho trazido o mesmo vídeo porque eu sempre comparo o que aparece nos lugares, nos grupos, nos contextos diferentes. Sim? Então, a gente vai assistir esse vídeo, dura 5 minutos, e a gente vai tentar, sem pensar como professor com compromisso com o aluno. A gente vai olhar para isso e vai tentar pensar o que é que tem ali como vídeo e o que tem ali como processo do artista fazendo aquilo. Que perguntas aparecem, tá? Não tem resposta errada. A gente está fazendo um exercício de leitura e apreciação. Então, a gente vai passar por caminhos que eu vou chamar aqui, com o termo técnico, de chute. Tá? Tem uma dúvida? Tem uma pergunta? As perguntas que vão aparecer, elas são importantes, porque elas são a ferramenta básica da pesquisa. Sem pergunta, não tem pesquisa.
Se eu só tenho resposta quando eu olho para uma coisa, eu não preciso pesquisar. Sim? Então, a gente vai assistir agora. Pode pôr, Sal. Quem quer trazer umas primeiras impressões aqui sobre esse trabalho? Bem, eu achei
Muito interessante, apesar de ser uma brincadeira de pega-pega, o risco de se machucarem com os vidros e um lugar assim, apesar de ser gostoso, tá desabitado, mas para eles ali foi uma diversão, né? Que eles se esbaldaram de polícia e ladrão ali. Mas como mãe eu já não deixaria. Falarei, para com isso, criançada, perigo. Mas eu gostei muito. Passou uma sensação boa, de inocência. Eu não sei se eu... Né? Mas eu achei interessante. Impressões nunca são erradas, né? Impressões são. Eu né? vi, assim, um reflexo da sociedade. Né? Bastante forte. Acho que é isso. Boa tarde, Crislaine, desde Taboão da Serra. Boa tarde. Eu concordo com o que a professora acabou de falar. Para mim, passou um reflexo mesmo. Pensando primeiro, por que aquele lugar estaria abandonado? Né? Qual é a situação que aquelas crianças vivem para elas estarem brincando daquela forma? Né? Que até parece uma brincadeira de paintball, que nós conhecemos aqui, e, na verdade, a briga ali com os espelhos. Por que será que aquele lugar está abandonado? O que será que aquelas crianças viram? O que elas passaram? E aí entra também a inocência delas verem aquilo, né, que elas passaram e refletir tudo isso com uma brincadeira, né, uma brincadeira infantil, inocente, mas até a que ponto seria inocente? O que elas já viram para estar reproduzindo, né, uma guerra, alguma coisa do tipo, algum ambiente de violência, para elas estarem reproduzindo esse jogo, né? Sim, obrigada. Bom, meu nome é Jorge, eu sou da diretoria de Sorocaba. Ali me lembrou muito uma coisa que eu vivi na minha juventude, que foi o jogo do CS, Counter-Strike. Né? E ali parece exatamente com aquela coisa dos terroristas contra, né, as forças armadas, e eles entram no lugar, eles começaram a atirar uns nos outros, né? E você tem no final o time vencedor com os nomes em destaque de cada um deles. Então, assim, foi muito parecido com a minha experiência na juventude, com o jogo mesmo. Né? Eu acredito que ali seja uma retratação exatamente disso, né? Um combate entre dois povos, não sei. Foi bem assim. A minha visão como telespectador foi essa. Entendeu? Foi exatamente esse impasse de um povo com o outro, e os espelhos nada mais eram do que as armas nas mãos das crianças, né? E aquele que era atingido pela luz, na verdade, era fuzilado, ou coisa, até a jogada deles no chão era exatamente isso. Entendeu? Obrigada. Tudo bom? Eu sou Eduardo. Para mim ficou claro assim, a mudança de contexto, porque eu sempre converso com a minha esposa. Quer dizer, eu sempre fui muito moleque assim, de brincar em rua, né? Tipo, de fazer esse tipo de coisa. E a gente até brinca assim que nós temos 2 filhos, uma de 7, um de 4. A gente fala assim, nossa, nossos filhos nunca vão brincar na rua, né? E assim a gente brincou muito assim, tipo, de jogar bola, de fazer rua contra rua, sei lá. E o contexto muda. Eu não deixaria. Eu estaria muito preocupado se minha criança tivesse corrido com um espelho quebrado na mão, assim. Uhum. Sendo que eu, quando fui criança, tipo, brinquei muito, assim, né, de forma parecida. Então, assim, a mudança de contexto ficou muito clara, assim, muito evidente, assim, tipo, o que eu fui, o que eu fiz e o que eu talvez não deixaria, não deixo os meus fazerem. Pelo risco, né? Como o nosso tempo está curto, eu vou dar uma avançada, você pode ser a próxima, mas eu vou fazer uma pergunta. Se eu disser que essa cidade é a cidade mais violenta do México, muda alguma coisa na percepção do trabalho? E se muda, o que muda? Quem quer falar? Ele está falando que ele pensou no filme Sicário. Uhum. Bom, quando eu vi a cena, o que me chamou a atenção é a questão da identificação. Porque, através do jogo, né, dentro
da área psicológica, que a gente entende. Brincando, a gente se reconhece enquanto ser humano, se identifica, constrói a nossa personalidade, nos reconhecemos enquanto pessoas. Principalmente pelo final, que as crianças olham o próprio espelho, elas se veem dentro do espelho. Então, eu me reconheço como pertencente desse espaço, né? Eu faço parte desse lugar, né? E eu, através dessa brincadeira, eu reelaboro toda essa minha vivência, né, dentro do meu psicológico, do meu psique, e isso vai fazendo parte da minha construção de eu enquanto ser humano. Então, é uma reelaboração da construção do humano que eles estão fazendo a partir do que eles viveram, talvez uma realidade, eles reconstroem através do jogo e se reconhecem ali, enquanto pessoa. Então, foi essa a visão que eu tive. Muito bom. A brincadeira como uma maquete das relações da vida, né? Quem mais? Eu sou Gilda, norte de Guarulhos. Como você pediu para me anular das artes, eu fiquei com vontade de estar lá, brincando, sabe? E é isso que, quando eu vou em exposições, só para eu falar do público, que eu não consegui falar, é isso. É imaginar naquele lugar, naquele quadro, naquele filme, é estar ali. E aí eu já fiquei com vontade, poxa, eu vou pegar papel laminado, que o espelho é perigoso, e vou brincar com meus filhos. E é isso. Obrigada. Muito bom. Essa coisa do perigoso e do risco, né? É um assunto que aparece para muita gente quando assiste esse trabalho. Vou perguntar mais uma coisa. Se eu conto que o Francis Alice tem uma série que chama Jogos de Criança, e que esse é só um dos trabalhos, muda alguma coisa? Pode. Que você deu essas duas informações, então está inerente neles a violência. Mas uma cena que também é de conflito ali são as crianças depois balançando, né? E um carro branco passando em alta velocidade. Olha o conflito, olha o contraste. Então, a coisa não é tão absorvida, porque eles não estão nem aí com o que está vivenciando ali também. Sim. O vídeo é todo construído, né, gente? Quando a gente começa a olhar assim e pensar quem é que estava gravando, aí a gente assiste de novo, aí você começa a perceber outros detalhes. Por que eu quis trazer esse trabalho? Aqui na Bienal, a gente tem trabalhado dessa vez, nessa edição, as conversas de formação. Quando a gente pensa em pesquisa de obra, a gente está trabalhando um caminho que vai das primeiras impressões como pesquisa até as interpretações possíveis, passando por informações do contexto. Então, a gente tenta fazer um mapeamento do que tem ali para eu conversar com aquilo, com um grupo de pessoas. Mas, primeiro, eu não vou já olhar para isso pensando o que eu vou fazer com isso, com o meu grupo de alunos. Então, uma coisa que a gente tem feito muito nos laboratórios, e aí hoje eu estou correndo horrores aqui para a gente poder trazer essas reflexões. O que a gente tem tentado fazer nos laboratórios é conversar sobre os trabalhos e entender que, nas primeiras impressões, eu nunca vou errar. Por quê? Porque as impressões são minhas. Elas têm a ver com o meu repertório, com a minha memória, com a minha história de vida, com as coisas que eu conheço e vivi e senti. Então, ninguém pode me dizer que eu estou errada em achar que isso é uma situação alegre ou triste, porque isso é o que eu senti. Agora, se é verdade ou se é mentira isso que eu falei, que essa é a cidade mais violenta do México, é uma informação. Isso, se eu procurar no Google, eu vou ver se é verdade ou se é mentira. Porque, para isso, existe um documento, existe uma pesquisa que diz que essa cidade é ABCD. Então, a gente precisa começar, quando faz pesquisa de obra,
e quando faz pesquisa de processo, por exemplo, então como que o artista achou essas crianças nessa cidade? O que ele conversou com essas crianças? Como que ele convidou essas e não outras para participarem do vídeo? Será que as crianças já brincavam com o espelho antes ou não brincavam? Para isso tudo, eu posso conversar livremente com os meus alunos? Posso. Sem saber dessas coisas? Posso. Eu posso fazer um exercício para descobrir o que é mais que dá para perguntar para o trabalho? Posso. Mas, para tudo isso, eu tenho como fazer pesquisa. Eu tenho como ir atrás de texto e encontrar como foi que ele fez esse trabalho. Em última instância, se é artista vivo como esse, eu posso escrever para ele. Talvez ele responda, talvez ele não responda, mas eu posso. Então, por que eu quis trazer esse exercício? Agora a gente já está partindo aqui para o fim, a gente só tem mais 5 minutos. Mas aí a gente tem agora um momento para estar junto, para ter essas conversas novas, de novas redes possíveis entre vocês, com a gente, tudo isso. Quando a gente fala de pesquisa, é muito natural e rápido pensar que pesquisa é igual a encontrar informações sobre um artista ou sobre uma obra. E isso é uma parte muito pequena e fundamental da pesquisa, quando a gente vai pensar uma aula. Super importante. A gente aqui fez uma folha com um levantamento de perguntas possíveis para as obras com as quais a gente quer lidar. Tanto nas visitas, aqui, à exposição, mas também em sala de aula. Porque, por exemplo, o Francis Alice tem todos os textos, todos os vídeos dele no site dele para baixar. E os professores podem usar isso em sala de aula. Por quê? Porque tem uma licença aberta nesses vídeos. Então, eu posso usar isso na minha escola, a hora que eu quiser, com uma qualidade alta. Está livre. Tem artista que não deixa. Tem artista que coloca marca d'água no vídeo e você tem aquela interferência quando você vai tentar olhar o vídeo no YouTube. No caso dele, ele já pensou que ele quer isso em lugares diferentes. Ele quer isso na exposição, mas ele também quer isso onde as pessoas possam usar. Descobrir isso já é um super recurso infinito para a gente. A gente já tem muito material ali só no site do artista. Agora, tem uma outra parte da pesquisa que diz respeito a, depois que eu mapeei isso tudo, o que eu quero com isso? Eu vou colocar meus alunos para brincarem e eu vou falar para eles fazerem vídeos? Puxa, isso é uma possibilidade. Mas eu tenho muitas outras formas de conversar com isso sem ser refazer o que já foi feito. Refazer o que já foi feito pode ser interessante num contexto específico, mas em outros pode ter nada a ver. Então, a gente precisa começar a entender aonde estão nossas escolhas no nosso processo de criação de aula. E eu escolho a maneira como meus alunos vão participar, eu escolho o que nós vamos fazer e por que nós vamos fazer. Essas são perguntas que estão presentes no trabalho de criação do artista. Por isso que, quando a gente olha para o processo de criação do artista, a gente está tentando enxergar como é que as coisas foram feitas para ampliar o nosso entendimento de que a gente pode fazer as coisas de formas diferentes. E, quando a gente faz as coisas de formas diferentes, os nossos alunos entendem que eles também podem, como o professor falou, que gosta de mostrar e de dizer aonde ele foi, o que ele viu, por que ele gostou, como uma forma de mostrar que existem outras coisas para serem vistas. Então, acho que dessa nossa conversa hoje, de manhã inteira, fiquei muito feliz ouvindo Bea e Rafael, porque reconheci ali escolhas deles, que foram para dentro do mosaico, que estão muito próximas das nossas escolhas, que visualizam um trabalho de escolha do professor, para que os alunos possam, eles também, fazer escolhas. Isso é um lugar que a aula de arte tem para oferecer. É onde eu posso tanto escrever um texto, eu posso escrever um texto na aula de arte, eu posso dançar na aula de arte, eu posso fazer uma pesquisa, eu posso fazer o que eu quiser dentro da aula de arte. É muito mais de uma escolha de compromissos, né?
E em visitando uma exposição de arte, tem uma outra coisa que é: o que é que eu quero ver e sobre o que eu quero conversar? Isso é uma outra coisa. Quando vocês vierem com seus alunos à Bienal, provavelmente já vão conhecer esses 12 artistas que estão aí no livro Incerteza Viva. Mas são 80 artistas. Então, que outros artistas interessam para vocês? Como é que vocês vão conversar com o mediador sobre os interesses? Que vida longa tem essa exposição depois dentro das aulas de vocês? Interessa continuar conversando com a Bienal depois de visitar? Interessa conversar com isso antes? Então, acho que a maneira como vocês vão pensar essa construção com a visita, ou o que é que não substitui a visita, mas pode ser a presença viva dessas produções dentro da sala, essas são escolhas de vocês. Para isso, a gente pensou, então, essas 4 folhas. São 4 folhas de pesquisa. Elas fazem parte do caderno que chama Escolhas, Rotas e Desvios. Por que tem esse nome? Só para a gente fechar. Fazemos escolhas, quando a gente tem um campo de pesquisa mapeado, a gente faz as escolhas. Com o que a gente quer conversar? A gente quer trabalhar com quais assuntos, obras, conteúdos, fazeres. Aí a gente tem um momento de planejamento. Então, eu vou pensar nisso a partir de uma oficina de criação. Não. A gente vai assistir um filme junto. Não. Então, assim, eu vou planejar o que é o acontecimento. Eu quero, de novo, forma, conceito, contexto. Nesse meu contexto, de tal forma, eu vou tocar tal conceito. E eu vou fazer minhas escolhas para que isso aconteça, e eu vou deixar claro o convite para o aluno. Às vezes o aluno nem entende o que a gente quer fazer. A gente começa a dar aula e está todo mundo perdido ali, porque nem a gente sabe direito para onde a gente está indo. Então, a gente precisa começar também a mapear. Aqui, talvez menos, né? Porque eu acho que tem muito projeto bom acontecendo aqui pelos relatos de vocês. Dentro do livro tem relatos de 10 professores também, que fizeram ações aqui, a partir dos encontros aqui na Bienal. Esse material foi feito a partir da participação de 20 educadores e professores, que, conhecendo esses 12 artistas que estão no livro, pensaram ações na escola, e realizaram e fizeram os relatos que vocês vão conhecer aí, contando sobre escassez, sobre terem planejado uma coisa e ter acontecido outra. Tem uma das professoras conta que ela escolheu um material que ela tinha certeza que ia ter, papel higiênico. Ela reservou o papel higiênico que ela queria usar na aula de artes. No dia da aula, ela não tinha nem a oficina de artes e nem o papel higiênico. Ela teve que dar aula na sala de informática e não teve o papel para usar. Ela teve que adaptar com outros materiais. Enfim, vocês vão ler. Então, assim, o que ela percebeu? Ela planejou. Foi super importante ter planejado, porque ela planejou, ela conseguiria adaptar aquilo que ela pensou antes para uma nova situação, que gerou uma coisa completamente inesperada para ela. A gente está acostumado a escutar a história de sucesso, né? Ninguém aqui hoje conta uma coisa horrorosa que aconteceu, uma coisa que deu errado. Então, a gente precisa aprender a celebrar os erros também. E a gente precisa aprender a contar isso entre os pares, em lugares de confiança entre os nossos pares. Então, acho que o nosso momento agora, esse café que a gente tem agora, é um momento muito de vocês se conhecerem melhor, trocarem sobre as experiências de vocês. E a gente vai esperar vocês aqui assim que a exposição abrir em setembro. Sim? Aí, só para encerrar, para quem tiver interesse em participar dos laboratórios de formação da Bienal, as informações estão no site. Acho que a Bianca Casemiro pode explicar melhor como é que esses laboratórios acontecem, é só procurá-la. E é isso, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês.